Hoje eu quero tratar com você sobre um assunto que mexe com a sua vida e com a minha também. Restituição. O que é isso? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? E eu quero trazer à sua memória esclarecida a história de Jó. Esse patriarca que viveu milênios antes de nós. Este homem que tinha uma vida exemplar, que o próprio Deus disse acerca dele: não há ninguém semelhante a Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Este homem era o homem mais rico do Oriente. Este homem era o homem mais piedoso do Oriente. Ele era um pai exemplar. Um homem que a Bíblia chega a dizer que ele era os olhos dos cegos, as pernas dos aleijados. Um homem bondoso e compassivo. Mas este homem foi questionado por Satanás diante de Deus, porque acusou de servir a Deus por interesse. Acusou de ser íntegro e adorar a Deus pelos favores que recebia de Deus. Mas se Deus tocasse na vida dele e tirasse o que o próprio Deus havia dado para ele, este homem blasfemaria na face de Deus. E então, Deus permitiu que Jó fosse provado. Jó perdeu seus bens, sendo o homem mais rico, foi à falência. Jó enterrou todos os seus 10 filhos num único dia, sofrendo um golpe duríssimo. A dor do luto, levantar-se das cinzas, recomeçar a vida depois de um baque tão profundo. Jó perdeu sua saúde. Ele ficou chagado, virou uma carcaça humana, perdeu o seu vigor. Seu corpo virou uma ferida aberta. A dor era tão avassaladora que ele mordia nas bolhas cheias de pus para tentar aliviar o seu sofrimento. E raspava com um caco a sua pele necrosada. Se não bastasse esses golpes tão profundos, ele ainda sofre a incompreensão da sua mulher, que disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ainda conservas a tua integridade? Diante de uma situação tão adversa, de uma crise tão medonha, de um sofrimento tão atroz? Mas Jó ainda sofre a acusação leviana dos seus amigos, que vieram para consolá-lo, mas tornaram-se consoladores molestos, assacando contra ele as mais pesadas acusações e libelos acusatórios. Chamaram-no de ladrão, de adúltero, de louco. Falaram para Jó que Deus matara os filhos dele porque ele era louco. Cravejaram Jó com as suas setas mais venenosas. E Jó, esmagado debaixo do rolo compressor desse sofrimento, ergue aos céus 16 perguntas. Por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele levantou ao céu 16 vezes a pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A única resposta que ele escutou ou recebeu das suas perguntas foi um sonoro não de Deus, o silêncio gelado de Deus. Então ele faz 34 queixas contra Deus. E Deus permaneceu em silêncio, em perturbador silêncio. Este homem certamente está encurralado pelas crises mais terríveis.
Ele perdeu seus bens, ele enterrou seus filhos, ele perdeu sua saúde, ele não teve mais o apoio da sua mulher, e ele foi acusado levianamente pelos seus amigos. Ele está no fundo do poço. Ele está no fim da linha. O corpo dele, chagado, parece uma carcaça humana. E é diante desta cena que, apesar de todo o sofrimento que o assola, sem pausa, sem descanso, é que ele arranca do peito ainda um brado de esperança e diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará, e os meus olhos verão. E então o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras começa a falar com Jó. Mas quando Deus se revela a Jó, Deus não responde nenhuma das suas 16 perguntas. Deus não responde nenhuma das suas 34 queixas. Quando Deus rompe o silêncio, Deus faz para Jó 70 perguntas, todas perguntas retóricas. E Deus então despeja na presença de Jó a sua grandeza e a sua majestade. Torrentes caudalosas da glória de Deus vêm sobre Jó. E Deus mostra a ele quão grande Deus é, quão poderoso, quão magnífico, quão extraordinário. E perguntou: Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu cercava as águas do mar? Onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? E Deus foi revelando a Jó a sua majestade, a sua grandeza, o seu poder. E Jó foi se encolhendo, e se encolhendo, e se encolhendo, para descobrir as verdades mais extraordinárias que mudaram a sua história. E a primeira coisa que Jó descobre é a onipotência divina. Ele diz: agora eu sei que tudo podes. Você e eu temos impossibilidades intransponíveis. Você e eu chegamos ao fim da linha. Você e eu esgotamos os recursos e não temos mais a quem recorrer, buscando em nós mesmos qualquer força, qualquer alento para prosseguir. Mas Jó descobriu que Deus pode o impossível dos homens. Deus pode tudo quanto Ele quer. Para Ele não tem causa perdida. Para Ele não tem doença incurável. Para Ele não tem casamento irrecuperável. Para Ele não tem família sem solução. Ele pode o impossível dos homens. Ele é todo poderoso. É o Criador. É o sustentador do universo. É o Deus da salvação. É o Deus da consolação. É o Deus da providência. É o Deus que mediu as águas na concha da sua mão, que pesou o pó das montanhas em balança de precisão, que mediu os céus a palmos, que espalhou as estrelas no firmamento e por ser forte em força e grande em poder, quando as chamou pelo nome, nem uma só delas vinha a faltar. É o Deus que olha para as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde. Jó descobriu que Deus é todo poderoso. Você também pode entender isso diante das agruras da vida, das impossibilidades da vida. Deus pode tudo quanto Ele quer. Ele tudo pode. Nós não podemos, Ele pode. Mas Jó descobre ainda que este Deus tem um plano eterno, perfeito, eficaz. E Ele diz: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não cremos no acaso, não cremos em sorte, não cremos em azar, não cremos em determinismo cego, não cremos em olho gordo, não cremos em feitiço. Cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Cremos que as mãos de Deus controlam a nossa história. Cremos que nada acontece conosco sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Podemos afirmar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jó compreendeu então que não existe acaso,
que ele estava passando por esse vale escuro e tinha Deus um propósito nisso, embora nesse momento ele não pudesse compreender e discernir todo o propósito de Deus. Mas ele descobre mais. Ele descobre que ele tinha um conhecimento muito limitado de Deus. Ele reconhece que ele falara muitas coisas sem saber, sem compreender. Quando você está sofrendo, via de regra, você expressa a sua dor, você espreme o pus da ferida e você está magoado, triste, e às vezes você fala palavras que você nem mesmo discerne e compreende. O sábio, portanto, é aquele que sabe que quase nada sabe. Porque o que sabemos é muito inferior ao que nós não sabemos. Então o sábio põe a mão na boca e diz: meu Deus, quantas coisas eu falei sem compreender. Mas Jó compreende também que este Deus é o Deus que olha para a nossa vida e ele diz assim: eu te conhecia, Deus, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Este homem que era o homem mais piedoso do mundo, e era o próprio Deus quem afirmara isso, agora vem dizer-nos que ele conhecia Deus só de ouvir, mas agora é que os seus olhos podiam contemplá-lo. E talvez você pergunte: mas como assim? E eu lhe pergunto então: você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? A Bíblia diz que conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna. Você conhece a Deus? Quanto você conhece? Certa feita, um homem que nunca tinha visto o mar fez uma visita ao litoral e, quando viu o mar, exclamou entusiasmado: agora eu conheço o mar. Aproxima-se dele um marujo que vivera a vida toda nas procelas do mar, diante de tempestades, de sol causticante, com a pele bronzeada pelo sol. Aproxima-se desse homem e diz: eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Nem toda a eternidade será suficiente para esgotarmos o conhecimento de Deus, porque Deus é inesgotável em seu ser. Jó então começa a ter uma experiência mais profunda com o conhecimento de Deus. Mas Jó ainda descobre quão pecador ele era. Ele diz: por isso eu me abomino no pó e na cinza. As pessoas que mais choram os seus pecados não são as pessoas que mais pecam, mas as pessoas que mais perto de Deus andam. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você reconhece que a escuridão é real no seu coração e na sua vida. Quanto mais longe de Deus, menos consciência de pecado. Quanto mais perto de Deus, mais consciência se tem de que somos pecadores. Então, Jó tem essas compreensões todas, mas a circunstância ainda não mudou. Ele ainda está falido, ele ainda está doente, ele ainda está enlutado, ele ainda está abandonado pela mulher, e ele ainda está sendo acusado pelos amigos. Mas diz a Bíblia que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E isso é uma história maravilhosa, porque quando você é acusado, quando você é acuado, quando você é maltratado, quando as setas venenosas da maledicência atingem a sua vida, tentando envenenar o seu coração, a sensação que você tem é de que tem mágoa e não intercessão. Então Deus está dizendo para Jó: Jó, pare de murmurar, pare de perguntar, pare de reclamar, pare de lançar as queixas diante de mim, pare de justificar-se, comece a orar por aquelas pessoas que estão acusando você. Porque é impossível você orar por alguém e ter mágoa dessa pessoa ao mesmo tempo. E diz a Bíblia que, tendo Jó começado a orar pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte dele e mudou a sorte dele. Eu quero dizer para você que Deus pode mudar a sua sorte. Talvez hoje você esteja chorando, machucado, ferido, prostrado, nocauteado pelas circunstâncias da vida. Talvez tudo ao seu redor parece que está desmoronando, a sua vida está sendo desidratada pelas crises, mas Deus pode mudar a sua sorte. E Deus restaurou todas as 5 áreas que Satanás intentou destruir na vida de Jó. Primeiro, Deus restaurou a saúde de Jó. Ele viveu depois disso mais 140 anos. E eu acredito que sem nenhuma sequela, sem nenhuma cicatriz. O Deus Todo-Poderoso é o Deus que cura. É o Deus que reverte os diagnósticos mais sombrios.
E talvez você esteja enfermo, precisando de uma cura, e Deus é poderoso para curá-lo. A segunda restauração de Deus foi a restituição das suas riquezas. A partir dali, Jó se tornou um homem mais rico do que era antes, duplamente mais rico. Deus é o Deus da restituição. Aquilo que foi perdido, aquilo que escoou diante de você, aquilo que se perdeu diante dos seus olhos, Deus é poderoso para restituir e para restaurar a sua vida financeira. A terceira área que Deus restaurou foram as suas amizades. Deus disse para os amigos de Jó: vocês vão ter que ir lá em Jó, para Jó orar por vocês, para eu perdoar vocês, porque este homem que vocês acusaram é mais justo do que vocês, e eu não vou ouvir a oração de vocês, eu vou ouvir a oração de Jó em favor de vocês. Isso é maravilhoso, porque quando você anda com Deus, as pessoas que criticaram você vão ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Você não precisa se defender, você precisa orar, porque quando você ora, Deus defende você, e as pessoas que vieram acusar você agora terão que voltar e pedir oração em favor delas. Mas a quarta área que Deus restaurou foi o casamento. A Bíblia diz que Jó tem o seu casamento restaurado a ponto de ter mais 10 filhos. E eu quero crer que Jó não casou com outra mulher, porque, do contrário, penso eu, a Bíblia teria dito, certamente ele casou-se com a mesma mulher. Deus pega os cacos, Deus pega um casamento fragmentado e o restaura, e devolve a dignidade, devolve o amor, devolve o afeto, devolve o respeito, devolve o carinho. E agora o casamento de Jó é restaurado. Talvez você que está me ouvindo está com seu casamento abalado. Talvez você já jogou a toalha. Talvez você não acredita mais na possibilidade de um tempo novo. Talvez você diz: o amor secou. Talvez você diz: o romantismo acabou. Talvez você fala: não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução. Eu quero dizer para você que Deus é poderoso para restaurar o relacionamento conjugal. Deus é poderoso para restaurar o sentimento que há no seu coração. Deus é poderoso para recomeçar uma nova história na sua vida. E Deus restaura o casamento de Jó. Mas a última área que Deus restaurou foram os filhos. Deus deu em dobro para Jó tudo o que ele tinha antes. Ele já tinha 10 filhos outrora, mas agora ele não tem mais 20, ele tem 10. Sabe por quê? Porque quando um filho morre, você não perde esse filho. Quando um filho morre, e sobretudo diante de uma família piedosa como a família de Jó, agora Jó tem 10 filhos no céu, Jó tem 10 filhos na terra. Deus restituiu em dobro e Deus restaurou completamente. Deus pode restaurar também sua família. Deus pode restaurar os seus filhos. Deus pode trazer de volta os pródigos. Deus pode trazer harmonia onde há guerra. Deus pode trazer paz onde há conflito. Deus pode trazer diálogo onde há agressão. Deus pode trazer alegria onde há tristeza. Deus pode trazer entendimento onde há desavença. Deus pode restaurar a sua casa. Deus pode restaurar o seu lar. Deus pode restaurar os seus filhos. O que é curioso é que Deus restaura Jó, restitui a Jó, mas não explica por que ele sofreu. Todos no enredo da história de Jó estão sem saber, de fato, exatamente tudo o que aconteceu. E às vezes até equivocados. Satanás estava errado quando pensou que Jó servia a Deus por interesse. Que se Deus tirasse de Jó o que Deus mesmo havia dado, Jó blasfemaria. Satanás acusou a Jó de amar mais o dinheiro, mais a família e mais a si mesmo do que a Deus. Satanás estava errado e Jó provou isso. A mulher de Jó estava errada, achando que Deus não era digno de ser adorado no sofrimento. E então disse para o seu marido: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Ela estava errada. Deus pode ser adorado sim, quando a providência é carrancuda, porque mesmo quando a providência é carrancuda, a face de Deus é sorridente. Os amigos de Jó estavam errados.
Eles acharam que Jó estava sofrendo por algum pecado que ele havia cometido. E Deus mostrou para os amigos de Jó que eles estavam errados. E Jó era um homem piedoso, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas Jó também estava errado. Porque Jó imaginou que Deus o cravejava com as suas setas venenosas. E ele não podia compreender o que estava por trás. Na verdade, o que Satanás intentou foi colocar Jó longe de Deus. Mas o que ele conseguiu foi colocar Jó mais perto de Deus. Sabe por quê? Porque os planos de Deus não podem ser destruídos, frustrados. Não importa o que esteja acontecendo hoje com você. Talvez você esteja como Jó sofrendo muito. Talvez você esteja enfrentando lutas e perdas sucessivas na sua vida. Talvez você não tenha tido descanso na sua mente, na sua alma, no seu corpo, no seu coração. Talvez você esteja hoje achando que não tem mais saída para você. Que seria melhor você nem ter vindo ao mundo. Seria até melhor Deus tirar a sua vida. Mas eu quero dizer para você que o futuro está nas mãos de Deus. E Deus pode reverter esse quadro. Deus pode mudar o placar desse jogo. Deus pode virar a mesa da história da sua vida. Deus pode trazer um tempo de restauração e restituição. Um novo futuro espera você. Não se desespere. Espere em Deus. O mesmo Deus que restaurou a sorte de Jó e restituiu a Jó em dobro tudo que outrora ele possuíra, hoje pode fazer o mesmo milagre na sua vida. Descanse em Deus. Espere em Deus. Arranque do seu peito esse brado de esperança. Eu ainda verei o Senhor. Esse Senhor que inspira canções de louvor nas noites escuras. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu coração.